dia a todos. Obrigado, Dr. Luiz, pelas palavras. Meu nome é Felipe Dourado, eu sou advogado, também trabalho internamente numa instituição de ensino, também de ensino base, mas também de ensino superior, que é o Instituto Filadélfia aqui de Londrina, que tem um colégio londrinense e a Unifil. E sou goiano, então, Dr. Luiz, não me faça o convite 2 vezes para formarmos uma dupla sertaneja. Eu já estava aqui pensando no nome da dupla. Preto Dourado. Preto Dourado. É um nome, já estamos. Só falta o ônibus agora. Então, como o Dr. Luiz já trouxe esse enfoque do ensino base, eu quero focar minha abordagem mais na questão do ensino superior, né, e trazer quais são esses principais conflitos que a gente tem encontrado no dia a dia, lá internamente na instituição. Então, os principais conflitos que a gente lida diretamente lá, primeiro a questão da inadimplência, realmente, e os alunos quando chegam, ou os responsáveis financeiros quando chegam até nós, não concordam muitas vezes com o valor, e a gente detectou que isso é por falta de informações. Então, o que nós fizemos? No extrato financeiro que a gente encaminha para o aluno, a gente coloca o valor da multa, coloca o valor dos juros que está sendo cobrado, para que ele veja que isso está tudo dentro da legalidade, está tudo dentro de acordo com o contrato que foi assinado. Né? Outro problema que a gente vê, principalmente na questão de pós-graduação, é a questão da rescisão contratual. Porque diferentemente da graduação, onde você faz lá, na Unifil hoje é semestral, então você faz a sua matrícula, você tem 6 meses para pagar, são 6 parcelas que você paga. Na pós-graduação, geralmente os cursos são de 18 meses, mas os parcelamentos são de 24 vezes. Então os alunos falam, não, mas eu cursei 6 meses, por que vocês estão me cobrando 8? Porque isso é um valor proporcional, né? Porque o parcelamento foi diferente do valor, do número de parcelas do curso efetivamente. Pode ir passando, por favor. Outro problema que a gente encontra é a questão do gênero, né? E muitas vezes essa questão é pelo seguinte, ou a pessoa é uma transexual, ou tem as situações, mas que ainda não tem uma ação de retificação do nome. Ou, às vezes, até uma pessoa, um homem ou uma mulher, que não gosta do nome e quer que esse nome seja alterado. Como que a gente lida com isso? Né? E como que uma forma que a gente encontrou para que isso seja minimizado, mesmo antes dessa ação ser ajuizada, a gente troca o nome da pauta, mas a gente também chama o aluno e fala, olha, nós não vamos poder fazer isso nos seus documentos oficiais, porque a gente não tem essa autonomia. Então, não temos esse respaldo. Precisamos que você ajuize a ação, mas na pauta nós já vamos fazer isso para que vocês fiquem mais à vontade, se sintam melhor. E isso tem trazido bons resultados. Né? A questão dos banheiros também, uma questão hoje que está bem em alta e é um problema que a gente enfrenta hoje em dia, tanto no colégio quanto na faculdade. E eu quero trazer aqui uma reflexão também, que foi trazida até pelas doutoras Thaís e Patrícia na palestra passada, que foi sobre a questão do conflito. O conflito é sempre negativo, né? E como também foi respondido anteriormente, não. Isso vai depender de alguns detalhes, né? Porque o conflito ele pode ser destrutivo ou ele pode ser construtivo. Né? Mas geralmente, isso é um senso comum quando a gente pergunta para as pessoas sobre qual é a percepção que você tem da palavra conflito. A primeira coisa que vem na cabeça dela é briga, é tristeza, é guerra, e não, o conflito muitas vezes ele pode ser e é o que a gente busca tratar isso, pode ser um método de pacificação. Né? E outro ponto também que as pessoas não enxergam muito bem é a questão de como elas reagem. Então, se você pergunta, olha, diante de um conflito, como que geralmente as pessoas reagem? Também vem essas questões negativas na cabeça da pessoa. A pessoa começa a agir com raiva, ela começa a transpirar,
ela tem um descuido até com as palavras e com os termos que são utilizados. E se você for utilizar, né, esse conflito de forma construtiva, é aí que você tem que prestar atenção com os gestos muitas vezes, né, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que você não concorda, você tem aquela reação, e isso acaba gerando uma irritação nas pessoas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E as ações, quais são as ações geralmente que quando tem esse conflito, o que acontece? Né? Uma parte quer atribuir a culpa daquele problema para outra parte. Né? Então elas não assumem a sua responsabilidade, então elas sempre apontam, tentam julgar e querem centralizar o poder decisório. Fala, não, tem que ser do jeito que eu quero, pronto e acabou. Né? E a gente tem visto que isso não funciona. E aí o Instituto da Mediação vem justamente para nos auxiliar a tratar esses conflitos. Né? E quando a gente está numa negociação, né? Porque tem alguns doutrinadores que dizem que a mediação é a extensão da negociação. Então, quando a gente está nessa fase de negociação, de entender um pouco o que a outra parte quer, uma coisa que eu sempre procuro evitar são as espirais destrutivas do conflito. Que aquelas ações, né, e eu trouxe até uma frase, que cada reação torna-se mais severa do que a ação que a precedeu e cria uma nova questão ou um ponto de disputa. Então, se você deixar essa espiral ir crescendo e crescendo, depois você não consegue controlar isso mais. Então, na primeira vez que a parte começa a se exaltar, você já tem que evitar que isso aconteça, porque depois que isso pega um determinado grau e que isso vai crescendo, é muito difícil, e a experiência tem mostrado pra gente que depois é melhor você encerrar aquela reunião, aquela negociação, tentar retomar isso posteriormente, porque naquele momento você não vai ter mais uma negociação, um sucesso ou até mesmo uma aproximação melhor com a parte. Né? E para que a gente evite essas espirais de conflito, né? Essas espirais destrutivas, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que são vitais para que isso aconteça. Né? Primeiro, nós advogados também a gente enxerga isso, e eu vejo que e é um achismo meu, não tenho parâmetros para isso, mas eu acho que tudo começa por uma falha ou falta de comunicação. Então, uma boa comunicação ela é essencial para a resolução do conflito. Então, nós temos que ter isso sempre em mente. Né? Uma outra questão que é muito interessante também, que é separar as pessoas dos problemas. William Ury, que é um dos criadores do método de negociação de Harvard, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Isso é uma lição que a gente tem que carregar para a vida, não só para a mediação. Isso a gente tem que, muitas vezes a gente desconta as frustrações do que aquela pessoa que está atendendo a gente, que ela não consegue resolver o problema na pessoa. A gente vê isso muito e passa várias vezes na televisão, inclusive, em aeroportos principalmente. Acontece um cancelamento de voo, acontece um problema com a bagagem e as pessoas começam a discutir com o atendente, que não tem nada a ver com aquele processo. Porque muitas vezes foi a pessoa lá da bagagem que, na hora de tirar ou colocar a bagagem no avião, que acaba colocando de uma forma ruim, e isso acaba sendo descontado na pessoa que está fazendo aquele atendimento. Então isso é muito importante, e a gente busca isso mesmo, separar o problema das pessoas. Um outro ponto também que a gente precisa começar a assimilar é a questão do interesse da posição da pessoa. A gente focar no interesse e não na posição. E o exemplo clássico que a doutrina traz é a laranja ou o limão. Então vamos imaginar aqui um caso hipotético em que duas pessoas estão negociando por uma laranja. E aí as duas pessoas chegaram ao final da conclusão de que o ideal seria que elas dividissem a laranja ao meio e cada um ficasse com a metade. E no final, depois disso concluído, elas entenderam que uma queria o suco e a outra queria a casca da laranja. Ou seja, se elas tivessem noção ou soubessem do interesse que a outra parte teria, uma parte teria o dobro de suco e a outra teria o dobro de casca. Então, qual que é a posição delas? Eu quero a laranja.
mas qual que é o interesse das partes? Uma queria a casca e o outro queria o suco. Então isso no dia a dia também faz muita diferença, a gente focar no interesse e não na posição. Né? E isso é uma questão que é a prática, né, doutora? A gente, no dia a dia, você aprende a entender aquele aluno que muitas vezes chega nervoso, entender qual que é a posição dele, mas qual que é o interesse real que ele está ali fazendo aquela reclamação ou querendo resolver essa situação. Então isso é muito, claro, com estudos e muito da prática também, que a gente consegue ter essa sensibilidade de poder estar identificando o interesse e a posição. E um outro ponto que eu também acho fundamental, e isso eu vejo que muitos advogados falham bastante, é a questão dos critérios, né? De utilizar critérios objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é o mais fácil da gente entender. Muitas vezes ação de dano moral. Né? Você chega para uma audiência de conciliação ou de mediação e o advogado pede um dano moral de 20 mil reais, 30 mil reais, sendo que para aqueles mesmos casos, aquele juiz ou aquele tribunal condena em 2, 3, 5 mil reais. Então, qual foi o critério objetivo que aquele advogado utilizou para estar pedindo 20 mil reais? Né? Então, trazer esses critérios objetivos, trazer essa racionalização é muito importante também. Né? E aqui a gente lida um pouco com a expectativa e a realidade. Né? Então, a gente tem que equilibrar essa balança. Né? Então, nós advogados também, muitas vezes no atendimento ao cliente, a gente gera uma expectativa muito grande no cliente e quando ele chega na sala de mediação ou até na seara trabalhista, isso é muito comum, né? As ações antes da reforma, né? Ações com 100 mil de pedido, e aí chega lá e faz um acordo de 10 mil. Muitas vezes a própria parte fala, não quero, porque era 100 mil, eu estou fazendo um acordo por 10. Né? Então a gente equilibrar essa questão da expectativa e da realidade, né? De não gerar isso no cliente ou no nosso aluno. E para que isso aconteça, né, para que essa mediação seja efetiva, eu utilizo algumas técnicas próprias da mediação para a gente justamente não evitar o problema, mas tratar aquilo da melhor forma possível, né, para que principalmente o aluno se sinta satisfeito com aquela construção daquele acordo que foi feito entre nós. Né. Então, uma técnica que eu utilizo bastante é de deixar as pessoas à vontade. Porque geralmente elas estão com um problema, e no caso de inadimplência muitas vezes chega com vergonha, chega com receio, e lá na Unifil a minha sala fica no primeiro andar. Então eu já combinei com a recepcionista, né, a Lu, eu falo para ela, Lu, quando chegar alguém para que eu faça um atendimento, você me manda os nomes pelo WhatsApp. E eu faço questão de descer para chamar as pessoas na recepção. Eu não peço para que elas subam e me encontrem na sala. Então eu desço, chamo as pessoas pelo nome, vou conversando com elas nesse caminho até a sala de reunião ou até a minha sala. E nesse meio termo eu já vou fazendo algumas perguntas, né, aleatórias, que não tem nada a ver com o objeto da nossa reunião. E vou conversando com elas, deixando ela bem à vontade. E vou dar uma dica para vocês. Um problema que eu tive, que eu nunca mais utilizo, é perguntar se está tudo bem. Eu pergunto como estão as coisas. Eu perguntei uma vez como está tudo bem. Não está tudo bem, né? Estou aqui tentando. Então, eu pergunto como estão as coisas. Geralmente é uma recepção melhor que as pessoas têm. Então, elas falam, está difícil as coisas, mas eu estou caminhando, estou conseguindo, quero resolver essa aqui também. Então, uma abordagem um pouco diferente e que tem tido um resultado também bem interessante. Uma outra coisa que eu acho também muito importante, sempre que eu vou fazer esse tipo de atendimento, eu sempre levo um papel, né, para anotar alguns detalhes, né, e algumas coisas, e principalmente o nome das pessoas. E não só o nome, né, na verdade, como as pessoas gostam que sejam chamadas ou tratadas. Né, como eu trouxe aqui um exemplo, e o Dr. Luiz também, às vezes a pessoa não gosta do nome dela. E eu pergunto qual é o seu nome, ela vai me falar o nome, mas aí eu pergunto, é assim que o senhor gosta que seja chamado? É assim que o senhor gosta que seja chamado? Não, eu prefiro que seja chamado por tal, pelo meu apelido ou pelo meu sobrenome. Então eu sempre anoto, porque às vezes muito atendimento, ou alguma coisa você acaba esquecendo, e eu sempre procuro chamar a pessoa da forma como que ela prefere. E
Um outro ponto também, uma outra técnica que eu costumo utilizar é deixar bem claro para a pessoa qual que é a intenção daquela reunião. Então eu falo para ela, olha, o objetivo dessa reunião é a gente resolver o seu problema. Como que a gente pode te ajudar a resolver, deixar isso bem claro para a pessoa, para que ela fique tranquila, para ela saber o que vai acontecer ali naquele ambiente. Né? Porque, igual eu falei, eles chegam muitas vezes com receio, com vergonha. Então a gente deixar as coisas mais claras e mais à vontade possível, isso é muito interessante para a parte. Né? Então, a questão voltando um pouquinho que eu tinha esquecido de deixar as pessoas à vontade, eu também sempre ofereço uma água, um café, para deixar realmente aquele ambiente o mais aconchegante possível, né? Tô querendo ir lá fazer uma mediação. Daqui a pouco você vai ter espumante para ficar mais à vontade. Aí, pessoal. Se oferecer um desconto, melhor. Mas fiquem à vontade, quando quiserem ir lá, pelo menos para tomar um café e uma água, estão todos convidados, né? E um outro ponto que eu também gosto de trabalhar muito é o trabalho em conjunto com eles. É mostrar para a parte que aquela não vai ser uma decisão unilateral da instituição, você vai ter que pagar X, pronto e acabou. Não, eu sempre pergunto, olha, mas qual que é um valor que você consegue pagar mensalmente? Quanto que você consegue dar de entrada? Vamos trabalhar junto nessa proposta. Vou te ajudar, mas eu preciso que isso parta de você. Por quê? Porque a gente está fazendo com que a parte trabalhe em conjunto com a gente, não vai ser uma imposição. Claro que eu deixo bem claro também que isso vai ter que passar pelo financeiro, administrativo, todo o procedimento interno, mas que eu vou fazer tudo para que aquele acordo que ela consiga pagar seja realmente o acordo que seja efetivado. E eu gosto de trabalhar muito também com uma frase que meu avô sempre me dizia, ele falava assim, ó, ajuda o seu devedor a te pagar. Porque não adianta eu querer chegar para ele e falar assim, não, a parcela vai ser R$1.000 e pronto, acabou, se quiser paga, se não quiser nós vamos ajuizar a ação. Não vai adiantar nada, muitas vezes a pessoa está passando dificuldade, realmente ela não tem condição de pagar os R$1.000, mas ela pode pagar 500. Então, olha, ao invés de 100 em 10 parcelas, podemos fazer em 20 de 500. E aí a gente vai trabalhando nisso, mas sempre com a participação da parte. Isso é fundamental. Né? Uma outra questão também, um outro tópico que eu gosto de trabalhar é justamente pela questão do papel, não só para anotar o nome da pessoa, mas eu deixar ela bem à vontade para ela falar e sem ficar interrompendo ela toda hora. Então, isso é uma coisa que também a gente vê que isso acaba irritando um pouco as pessoas na hora da negociação. Tá falando e você toda hora interrompe. Não, mas não. Né? Então, eu sempre anoto os pontos que eu quero depois tratar com essa pessoa novamente e deixo ela bem à vontade para ela falar. E muitas vezes é um tratamento realmente. A pessoa vai lá e fala, olha, mas eu fui, a pessoa não me atendeu, e ela fala, e depois eu chego e vou pontuando as partes. Eu explico para ela que o procedimento, o porquê daquilo, e vou fazendo isso após ela ter encerrado a fala. Uma outra técnica que eu utilizo também é mostrar a perspectiva, né? Ela sempre fala o ponto de vista dela e eu trago o ponto de vista da instituição. A Unifil é uma instituição sem fins lucrativos, então a pessoa muitas vezes chega lá e fala assim, não, mas eu estou devendo, mas a instituição não é sem fins lucrativos? Eu explico para ela, falo assim, é sem fins lucrativos, mas os sem fins lucrativos a gente não divide o lucro entre os diretores, isso é reinvestido na instituição, os professores e funcionários precisam receber o salário, e o salário tem um pagamento de mensalidade. Então a gente traz toda essa perspectiva, mostra para ele esse outro lado. Né? E depois que a gente caminhou mais a reunião, a pessoa entendeu, está de acordo com aquilo que foi abordado, eu explico para ela como que vai ser o procedimento dali para frente. Falo, olha, agora vai acontecer assim, 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 assado. Explico, mostro, para quê? Justamente também para que ela tenha clareza do que vai acontecer, para que ela não seja pega de surpresa. E sempre ao final, eu gosto de perguntar se ela tem mais alguma pergunta ou se ela tem alguma dúvida. Né? E eu sempre faço isso e as pessoas, não, moço, não tenho, não estou claro nesse ponto, então eu retomo aquilo, para que ela saia de lá sem dúvida mesmo, com muita clareza do que está acontecendo e do que vai acontecer dali para frente. Né? E depois de ter falado tudo isso, acho que a maioria deve estar pensando, mas funciona realmente? Isso dá resultado? E eu trouxe aqui uma mensagem recente que eu recebi, foi de 28 de março agora, então não tem nem um mês isso.
de um pai que estava com um problema de inadimplemento, e ele me procurou, falou: Felipe, eu já procurei várias pessoas, não consegui, eu preciso que você me ajude. E aí eu fui, trabalhei com ele, apliquei essas técnicas, algumas outras. É claro que isso, gente, não é uma receita de bolo, eu estou falando de pessoas, não quer dizer que isso seja uma regra absoluta, né? Existem casos que a gente também não chega a um acordo, não tem jeito, mas na maioria dos casos, os alunos, os pais ficam muito felizes. E eu trouxe esse exemplo, mas tem alguns outros exemplos. Eu acho até interessante que depois da reunião comigo, né, as pessoas começam nos próximos passos que eu falo para elas que vão acontecer, elas começam a me copiar no e-mail. Aí um dia eu mandei mensagem para um pai e falei: olha, não precisa me copiar, o senhor lembra que eu falei para o senhor? Não, mas eu estou te copiando porque eu me sinto seguro, né? Porque se acontecer qualquer problema, eu sei que o senhor vai resolver para mim. Então eles me enxergam, e teve um pai que falou até um negócio interessante. Eu falo assim: não, eu tenho a sensação que você é o meu advogado. E eu achei isso muito legal, porque eu trabalho para a instituição, e a instituição fica, eu acho que até agora, né, esteja feliz com o meu trabalho interno, mas que os pais também, os alunos tenham essa sensação de que eu estou ajudando eles da melhor forma que eu posso. Então, a mediação, esse instituto, ele é muito interessante justamente por isso, porque não é só evitar o problema, mas é quando o problema chega, né, até nós, a gente trabalhar aquele problema para que aquele conflito, para que ele não se eternize, e que aquilo seja um objeto de pacificação realmente, né, de ter esse diálogo, de ter essa aproximação entre instituição e aluno. E isso eu tenho achado, um trabalho lá internamente, eu tenho visto que isso tem tido um resultado excelente. Nós estamos implantando agora também, começando esse trabalho com os professores, né, para que os professores consigam também, não só essas questões que envolvem o administrativo, mas conflitos internos de sala, aluno que tem uma birrinha com o outro, porque geralmente acha que não, mas os alunos entram muito cedo no Brasil nas instituições de ensino, né? 17 anos já tem aluno, 16 algumas vezes. Então são alunos que estão, né, ainda numa fase adolescente, então tem muita ainda falha nessa questão de convívio mesmo, de respeitar o próximo, né? E a mediação também, a gente trata muito essa questão de que você não tem que tratar a pessoa bem porque ela é legal, ou porque ela é bonita, ou porque, enfim, qualquer uma dessas características. Você tem que respeitar a pessoa por ela ser uma pessoa, por ela ser um ser humano. Então esse eu acho que é o ponto principal da mediação, e é isso que a gente vem trabalhando lá, tratar a pessoa com respeito, independentemente de qualquer coisa, né? E eu trouxe uma frase aqui para que vocês reflitam também, que quando eu ouvi essa frase pela primeira vez eu achei ela fantástica, né? Que o óbvio não é tão óbvio. O que é óbvio para mim, muitas vezes não é óbvio para vocês. E quando eu ouvi essa frase, eu lembrei uma vez que eu pedi pro motoboy da instituição, falei: vai no cartório para mim, expliquei para ele: você vai procurar o fulano de tal, o cartório é o cartório tal, e vai procurar o fulano, tá bom. Aí quando eu acabei de falar, ele falou assim: qual que é o endereço do cartório? Para mim era tão óbvio que ele sabia qual era o cartório, que eu nem falei para ele do endereço. Então, mostrar essa perspectiva, esse outro ponto de vista também é muito interessante. Então, mais uma vez, aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. Então, deixar essas coisas, essas situações claras, isso evita muitos problemas, muitos mesmo, né? Então, a falha de comunicação também, isso é uma questão que volta a gente a pensar naquilo que eu falei no começo, que a falha ou a falta de comunicação é um dos principais problemas. Então, a gente deixar essas coisas claras, bem estabelecidas, evita muitos problemas, né? Então, eu deixei nosso contato, né, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão que vocês tiverem, por favor, será muito bem-vindo, podem nos encaminhar, e muito obrigado. Obrigado.